vamos falar sobre organização do Estado. Matéria muito importante mesmo, muito cobrada nos concursos de uma forma geral, né? E é uma matéria que, na minha opinião, é divisor de águas para que você possa entender o direito constitucional como um todo. Não é porque é a organização do Estado que faz com que você tenha uma noção de como funcionam os poderes, de como que funcionam a repartição de competências. Então essa matéria ela é bem complexa mesmo, ela é uma matéria bem difícil, mas eu acredito que é divisor de águas aí nos concursos de uma forma geral, beleza? Então, sem perder tempo, vem aqui comigo, por favor. Nós vamos falar então aqui agora sobre a organização do Estado, é a organização político-administrativa do Estado brasileiro. Essa parte aqui nós vamos encontrar dos artigos 18 ao 33 da Constituição. Então, do 18 ao 33, nós temos ali a organização do Estado. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte: é imprescindível, é necessário que você comece a ler o texto, sobretudo esses textos que eu vou marcar para vocês, o quanto antes, né? Porque esses textos aí eles vão dar uma base muito boa para que vocês possam resolver as questões. Mas é o seguinte, antes de entrarmos em algumas questões mais complexas, primeiro é necessário que façamos uma base. Você tem que entender algumas coisas básicas, como forma de governo, forma de Estado, regime de governo. Claro, são bases, mas que obviamente eu vou aprofundar, porque nós não podemos perder nenhum tipo de questão na hora da prova. Não é isso? Então, vem comigo aqui, por favor. Nós vamos começar então falando aqui sobre a forma de governo. Beleza? Então nós vamos começar falando aqui sobre forma de governo. Essa teoria aqui, cuidado, porque isso aqui ele pode perguntar. Nós vamos usar a teoria dualista de Maquiavel. Então, para falar sobre forma de governo, nós vamos utilizar a teoria dualista de Maquiavel. Por que eu estou frisando isso com vocês, pessoal? Eu quero que vocês entendam o seguinte: nós temos duas teorias sobre forma de governo. Tem uma teoria muito antiga, que é uma teoria de Aristóteles, onde ele dividia as formas de governo em formas puras e formas impuras. Todavia, isso aí caiu em desuso. Ele nem prova, ele costuma cobrar essa situação. Só para você ter noção, pela teoria de Aristóteles, democracia entrava como forma de governo. Então, hoje é uma teoria totalmente ultrapassada. Por isso, nós vamos usar a teoria dualista de Maquiavel para definirmos aqui a questão da forma de governo. E aqui eu preciso colocar um conceito de forma de governo para vocês. Então, vem comigo. Quer ver? Coloquem assim, ó, conceito. Conceito. Aí coloquem, por favor. É a maneira pela qual estabelece o poder na sociedade. É a maneira pela qual estabelece o poder na sociedade. E como se relacionam governantes e governados. E como se relacionam governantes e governados. Então, olha aqui. É a maneira pela qual estabelece o poder na sociedade e como se relacionam governantes e governados. Beleza? A nossa primeira missão aqui, a nossa primeira, vamos dizer, incumbência, é muito simples. Nós temos que, nesse primeiro momento, simplesmente diferenciarmos as formas de governo. Diferenciar uma república de uma monarquia. Nós temos algumas características essenciais para a república e temos algumas características elementares da monarquia. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer isso aqui, porque depois eu vou aprofundar. Beleza? Então, você vai tomar cuidado, presta atenção. Então, como forma de governo, então, nós temos a república, e nós temos a monarquia. Ok? Então nós vamos agora colocar as características essenciais
de cada uma delas aqui. Vou começar com a república, que nós, querendo ou não, estamos mais acostumados, né? Afinal, vemos em uma república. E aí depois nós vamos para a monarquia. Então vamos lá, pessoal. Quais são as características essenciais de uma república? Vou colocar e depois eu explico. Eletividade, temporalidade, responsabilidade em prestar contas, e a igualdade perante a lei. Eletividade, temporalidade, responsabilidade em prestar contas e igualdade perante a lei. Vem comigo agora, por favor. Eu quero que você entenda que uma república, os governantes, eles são eleitos, né? Eletividade. São eleitos para um mandato por prazo certo, temporalidade. Eles são responsáveis pelas suas respectivas gestões. Afinal, você tem que entender que nós vivemos em uma república, em uma coisa do povo, né? E você também tem a igualdade perante a lei como uma característica essencial da república, né? E aí eu não preciso perder muito tempo para explicar para você que a nossa forma de governo, obviamente, é a forma republicana de governo, não é isso? Agora, o que acontece, pessoal? Ele não vai perguntar assim, quais são as características aqui? Quer ver um CESP perguntando essa questão para você? O CESP vem e fala assim, gente, o fato do mandato presidencial ter 4 anos é uma decorrência da forma republicana. Aí o cara pensa, peraí, mandato de 4 anos é um mandato de prazo certo? Sim. Se é um mandato de prazo certo, é temporário. E a temporalidade é uma característica da república. Tá vendo? Agora, quais são as características essenciais de uma monarquia? Vem comigo. Na monarquia nós temos a hereditariedade, aquele governo que vai passando de pai para filho. Nós temos a vitaliciedade quanto aos mandatos, à gestão. Nós temos a irresponsabilidade. Em prestar contas. E os privilégios da nobreza. E os privilégios da nobreza. Beleza? Olha aqui agora comigo, por favor. Então, como eu falei anteriormente, eu não preciso ficar perdendo muito tempo para mostrar para você que nossa forma de governo é a forma republicana. Porque aqui os governantes são eleitos para um mandato por prazo certo, existe a responsabilidade na sua gestão e também nós temos a igualdade perante a lei. Agora, isso aqui ajuda? Óbvio, senão não teria colocado. Agora, é o suficiente? Não. Nós vamos ter que aprofundar um pouquinho mais aqui em algumas coisas. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, tudo que for importante vai estar no seu caderno. Beleza? Então, olha aqui comigo, por favor. A forma republicana, ela foi instituída no Brasil com o decreto número 1 de Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889. Então, desde 1889, eu tenho a forma republicana como forma de governo. E aí, então, a forma republicana, ela foi constitucionalizada com a nossa segunda Constituição, que foi a Constituição do dia 24 de fevereiro de 1891. Então, desde a nossa segunda Constituição, todas as demais acabaram replicando a República como nossa forma de governo. Quer ver? 1891, 1934, 37, 46, 67, 69 e a atual Constituição de 88. Beleza? Agora, cuidado, porque uma vez eu vi o CESP cobrando assim numa prova. A forma republicana foi instituída em 1891. Mentira. A forma republicana foi instituída em 1889. Ela foi constitucionalizada em 1891. Então, para não ficar informação solta, observação. Bora! Primeira observaçãozinha aqui, por favor. Coloquem assim, ó.
A forma republicana foi instituída. A forma republicana foi instituída em 1889. Foi instituída em 1889 e constitucionalizada em 1891 e constitucionalizada em 1891 com a nossa segunda Constituição e constitucionalizada em 1891 com a nossa segunda Constituição. Beleza? Agora vem cá. Veio a Constituição de 88, a nossa atual Constituição, e ela coloca a República como forma de governo mais uma vez. Então, quando a Constituição de 88 ela nasce no dia 5 de outubro de 1988, ela nasce como uma república, república sendo nossa forma de governo, beleza? E ela acabou nascendo, só indo um pouco além, como uma república presidencialista. República, forma de governo, presidencialismo, sistema de governo. Só que aí veio o grande detalhe. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, cidadãos brasileiros, tivemos a oportunidade, na Constituição de 88, de escolher nossa forma de governo e o nosso sistema de governo. Ficou nas mãos do povo manter a república ou trocar para a monarquia, manter o presidencialismo ou trocar para o parlamentarismo. E então nós, cidadãos brasileiros, por meio de voto, escolhemos uma república presidencialista. Então entenda, se hoje a república é a minha forma de governo e o presidencialismo é o meu sistema de governo, foi uma vontade nossa, do povo, ratificada por meio de votação. Beleza? Só que isso aí gerou um detalhe que eu vou te explicar agora, mas antes, observação para não ter problema. Coloquem assim, ó. Observação aqui, segunda. Na Constituição de 88, a forma republicana, na Constituição de 88, a forma republicana foi ratificada pelo povo. A forma republicana foi ratificada pelo povo por meio de voto. A forma republicana foi ratificada pelo povo por meio de voto. Beleza? Você pode até conferir isso aí lá no artigo 2º do ADCT. O ADCT fica lá no final da Constituição. Após os 250 artigos, você tem o ADCT. Beleza? Mas olha onde eu estou querendo chegar. Eu já sei então quando instituímos, quando constitucionalizamos. Esse detalhe da nossa Constituição é atual. Só que olha um detalhe importante aqui, presta atenção. Nós temos um núcleo na Constituição chamado de cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? É um núcleo que não pode ser abolido. Uma cláusula pétrea pode ser modificada, pode ser alterada, mas jamais uma cláusula pétrea pode ser abolida. Beleza? E aí o que acontece? Alguns doutrinadores, então, começaram a sustentar a seguinte tese. Eles começaram a sustentar a tese de que a forma republicana, então, por ter sido oriunda da vontade do povo, ela entraria na condição de uma cláusula pétrea. Só que eles falavam que ela entraria na condição de uma cláusula pétrea implícita, porque a Constituição expressamente não coloca isso. Não é? Então alguns começaram a sustentar essa tese. Só que essa tese não é aceita em prova. Então cuidado, olha aqui, presta atenção por favor. Se eu afirmar para você que a república é uma cláusula pétrea prevista na Constituição, está errado. O que acontece é que alguns doutrinadores, alguns estudiosos do direito constitucional, falam que por ter sido oriunda da vontade do povo, ela entrou na condição de uma cláusula pétrea implícita. Então se ele falar, gente, alguns doutrinadores afirmam que a república é uma cláusula pétrea implícita. Ok, pode acatar. Agora, se ele chegar na lata e falar que república é uma cláusula pétrea, desconsidera, porque está errado. A nossa Constituição não fez isso. Beleza? Agora, tem um detalhezinho. Se a república não é cláusula pétrea, quer dizer então, professor, que na Constituição de 88 tem como eu sair de república e virar monarquia? Tem, ué. Se não é cláusula pétrea, você pode fazer isso. Só que tome cuidado. Como você pode fazer isso?
O CESP cobrou em prova a seguinte questão. Ele falava assim: na Constituição de 88, a forma republicana pode ser modificada por ato unilateral do poder público. A forma republicana pode ser modificada, retirada, por ato unilateral do poder público. Errado. Errado por quê? Tem como eu sair na Constituição de 88 de república e virar monarquia? Tem. Para isso eu preciso do quê? Primeiro, eu preciso de uma emenda constitucional. Afinal, a emenda é a única forma de alterar o texto constitucional. Só que aí que está o grande detalhe. A emenda é o ato do poder público. Só que essa emenda por si só, ela não produz efeito. Como assim, professor? Não estou entendendo. Presta atenção. Para essa emenda, segundo a doutrina, produzir efeito, ela precisa ser ratificada pelo povo. Se em 93 manter a república foi uma vontade nossa por meio de votação, né, porque esse plebiscito ele aconteceu em 93, né? Se foi uma vontade nossa, você não pode, na Constituição de 88, atropelar a vontade do povo. Afinal, todo o poder emana de quem? Do povo. Então, esse ato do poder público para produzir efeito, ele precisa passar pelo povo por meio de um plebiscito, de um referendo, o que quer que seja. Mas o povo vai ter que aceitar essa situação. Então a questão estava errada quando ele fala, gente, olha, a república pode ser alterada por ato unilateral do poder público. Errado. O ato não é unilateral, é bilateral. Eu preciso da emenda, que é o ato do poder público, mas ela precisa ser ratificada pelo povo para ela ser admitida. Então, vem aqui comigo, por favor. Terceira observação para não ter problema. Vamos lá. Coloquem assim, ó. Alguns doutrinadores defendem a tese, de que a forma republicana de governo, é uma cláusula pétrea implícita. Agora, lembrando, alguns doutrinadores falam isso e é implícita. Expressa não tá de jeito nenhum. Próxima observaçãozinha. Coloquem assim. A forma republicana pode ser alterada na Constituição de 88. A forma republicana pode ser alterada na Constituição de 88, desde que haja uma emenda constitucional, e ela seja ratificada pelo povo. Desde que haja uma emenda constitucional e ela seja ratificada pelo povo. Beleza? Ok? Então, dessa forma, nós falamos um pouco sobre nossa forma de governo, né? Nós vimos aí a república, a monarquia e sabemos qual é a nossa e sabemos vários detalhes adicionais que podem ser cobrados na sua prova. Ok? Tranquilo? Agora, visto aí a questão da forma de governo, que é a república, nós temos que analisar também o regime de governo. É uma situação também básica, vamos dizer assim, mas que costuma ser muito cobrada em prova. Todos nós sabemos que se essa não foi a maior conquista, muito provavelmente foi uma das maiores conquistas da Constituição de 88, foi sair do jugo de uma ditadura e caminharmos rumo a uma democracia. Então, que hoje somos um governo do povo, pelo povo e para o povo, isso é algo inquestionável. Só que nós temos que entender alguns detalhes sobre essa tal democracia. Então, vem comigo. Nós vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o regime de governo. Então nós sabemos que o nosso regime de governo hoje é a democracia, ok, tranquilo. Então que nós somos um regime democrático de governo, isso é fácil demais. Só que aí nós temos que entender que temos 3 tipos de democracia. A primeira delas é a democracia direta,
ou participativa. O que é uma democracia direta ou participativa? Vamos colocar aí. Todos os atos são realizados. Todos os atos são realizados diretamente pelo povo. Todos os atos são realizados diretamente pelo povo. Agora vem cá. Eu quero que você entenda que a democracia direta, ela tem o que chamamos de origem provinciana. Antigamente, em pequenas províncias, você usava a tal da democracia direta. Né? Por quê? Porque naquela época os cidadãos eram os mais afortunados. Então, querendo ou não, eles sempre foram uma parcela mínima da sociedade. Então você pegava essa parcela mínima, levava a uma assembleia, eles deliberavam a vontade deles ali, e aí você falava que diretamente o povo estava conduzindo a vida do Estado. Quando a bem da verdade era simplesmente uma parcela mínima da população. Né? Então, com o tempo, com a conglomeração de cidadãos em um Estado, fica inviável o uso de uma democracia direta. Né? Olha, gente, vamos criar uma lei hoje? Vamos, então vamos fazer o seguinte... Vem todo mundo aqui para a porta do Congresso Nacional em Brasília, né? E aí vamos discutir e votar essa lei. Como que isso vai acontecer? Impossível. Então, hoje, com a conglomeração de cidadãos, fica inviável usarmos uma democracia direta. Só que tem um detalhe. Eu chego na sua prova e falo assim, gente, a democracia brasileira é direta. Errado. Não é. Agora, até hoje, eu tenho resquícios de democracia direta. Até hoje, nós temos alguns mecanismos de participação direta do povo na vida do Estado. E aqui está o grande detalhe. Ele pergunta direto em prova quais formas de democracia direta nós temos. Então vem aqui comigo, quer ver? Então eu vou colocar aqui uma observaçãozinha fera. Quer ver? São formas de democracia direta. São formas de democracia direta. Vejam bem, pessoal, nós temos alguns casos clássicos, quer ver? Quais são os casos clássicos de democracia direta? Voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Beleza? Agora, olha aqui comigo, por favor. Ó, voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular são formas de democracia direta. Porque ali o cidadão diretamente está conduzindo a vida do Estado. Agora, esses exemplos aqui são os exemplos tradicionais. Aqueles que hoje não costumam cair com muita frequência em prova. Os que vão cair muito em prova são esses três aqui. Porque esses três que eu vou colocar, eles são frutos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, eles vêm de decisões do STF. Quais são, professor? Vem cá. Os três casos que eu quero que você tome cuidado são esses casos aqui. Quer ver? Ó? Ação popular. Orçamento participativo, ação popular, orçamento participativo e gestão democrática do SUS. Ação popular, orçamento participativo e gestão democrática do SUS. Beleza? Agora, esses três casos aqui, os últimos que eu coloquei, ação popular, orçamento participativo e gestão democrática do SUS, eles vêm da jurisprudência do STF. Beleza? Agora, eu já sei que a nossa democracia não é direta, beleza? Mas eu tenho até hoje resquícios dela no país. Segundo tipo, indireta ou representativa.
Então a primeira que nós colocamos foi a direta ou participativa, a segunda é a indireta ou representativa. O que é isso aqui, professor? Vamos lá. Todos os atos são realizados pelos representantes do povo. Todos os atos são realizados pelos representantes do povo. Vem aqui, pessoal. Eu quero que você entenda, isso é fato, é notório, que no Brasil a maioria dos nossos atos são realizados pelos nossos representantes. Isso é fato. Se você for comparar, nós temos muitos e muitos mecanismos em que o representante vai lá e faz alguma coisa. Nós temos menos casos de democracia direta, onde nós diretamente vamos fazer alguma coisa. Então, indubitavelmente, inquestionavelmente, nós temos mais mecanismos de democracia indireta do que direta. Agora, a nossa ainda não é indireta. Nossa, professor, como assim? A nossa é o que então? O que aconteceu no Brasil? No Brasil, nós resolvemos adotar um sistema híbrido. O sistema híbrido, pessoal, é quando você faz a fusão da direta com a indireta. Quando você pega essas duas junta, faz a fusão, você forma um terceiro tipo de democracia, que é essa aqui, quer ver? Terceiro tipo que nós vamos analisar é a democracia semidireta. Semidireta ou mista. O que é a democracia semidireta ou mista? Vamos colocar aqui, ó. É a fusão da democracia direta com a indireta. Onde eu vou encontrar isso aqui? Lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. É a fusão da democracia direta com a indireta. Artigo 1º, parágrafo único. Vem aqui, pessoal. Quando você pega o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, ela fala bem assim, ó. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, o que o texto nos mostrou aí? Ele nos mostrou que nós temos tanto mecanismos diretos como mecanismos indiretos. Então, quando você junta essas duas, você forma uma democracia semidireta. Então, vem cá. Eu quero que você entenda que a nossa forma de governo é a república e o nosso regime de governo é uma democracia semidireta ou mista. Até que tá tranquilo? Só que aí, cuidado. Muitas vezes em prova, o examinador vai blefar que a república e a democracia são cláusulas pétreas, e não são. Nem a república, nem a democracia, ou seja, nem a forma de governo, nem o regime de governo foram colocados na condição de cláusulas pétreas. Porém, nem a república, nem a democracia ficaram como normas, vamos dizer, comuns, como normas quaisquer da Constituição. Como assim, professor? Observaçãozinha aqui. Coloquem assim, ó. A forma republicana e o regime democrático, a forma republicana e o regime democrático são princípios constitucionais sensíveis. São princípios constitucionais sensíveis. Sendo assim, devem ser respeitados, pelos estados, DF e municípios,
devem ser respeitados pelos estados, DF e municípios, sob pena de uma intervenção. Sob pena de uma intervenção. Então vem cá para eu te explicar isso aqui. Eu quero que você entenda então o seguinte. Nossa forma de governo, república, nosso regime de governo, democracia. Nenhum dos dois foram colocados como cláusulas pétreas, né? E eu já te falei que cláusula pétrea é um núcleo previsto na Constituição, mais precisamente no artigo 60, parágrafo 4º, que não pode ser abolido. Eu posso alterar uma cláusula pétrea, eu posso modificar uma cláusula pétrea, mas em nenhuma circunstância eu posso abolir uma cláusula pétrea, ok? Agora, isso aqui não é cláusula pétrea, nem a República. Agora, nós colocamos eles como princípios constitucionais sensíveis. O que são princípios sensíveis? São aqueles princípios que obrigatoriamente devem ser respeitados pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Eu não vou permitir que hoje São Paulo queira colocar uma ditadura ou que o DF tente colocar uma monarquia, porque agir dessa forma contraria princípio sensível. E se contrariar princípio sensível, você pode ser punido. A punição que nós concedemos para aqueles que contrariam princípios sensíveis é a tal da intervenção. A intervenção é uma forma de punição que nós aplicamos quando você fere alguns preceitos da nossa Constituição. Beleza? Então, de novo, embora não sejam cláusulas pétreas, não ficaram como normas comuns. Ficaram como princípios constitucionais sensíveis. Agora, olha aqui. Eu já sei o que é a minha forma de governo, eu já sei o que é um regime de governo. Agora, eu costumo falar para meus alunos o seguinte: o divisor de águas, sem sombra de dúvidas, dessa matéria de organização do Estado chama-se forma de Estado. A forma de Estado, mais uma vez eu reitero, é o divisor de águas da organização do Estado. Se você não conseguir entender como que ocorre a forma de Estado, tudo acaba sendo inócuo, tudo acaba sendo inútil, acaba sendo vazio, beleza? E aí, só para você ter uma noção, a nossa forma de Estado é tão importante para nós que ela foi colocada como uma cláusula pétrea. Ou seja, eu só posso tirar a minha forma de Estado, que eu vou mostrar hoje qual é, se porventura criarmos uma nova Constituição. Porque enquanto permanecer, enquanto vigorar a Constituição de 88, obrigatoriamente a nossa forma de Estado vai ser a federação, vai ser o Estado federado. Então, feita essa introdução aí da importância desse assunto, vamos falar um pouquinho sobre forma de Estado. Então, vem cá. Então, já falamos sobre forma de governo, regime de governo. Nós vamos falar agora sobre forma de Estado. Beleza? E eu vou começar aqui colocando um conceito para vocês. O que é a forma de Estado? Coloquem assim, ó. É a maneira pela qual ocorre a distribuição do poder político do Estado. É a maneira pela qual ocorre a distribuição do poder político do Estado. E aí, como forma de Estado, basicamente nós temos dois tipos. Nós temos o Estado unitário e nós temos o Estado federado. Então vamos conceituar aqui, porque isso aqui é bem tranquilo, quer ver? Essa primeira parte, obviamente. Estado unitário, nós falamos assim. É aquele onde ocorre uma centralização política.
é aquele onde ocorre uma centralização política. Federado, por sua vez, é aquele onde ocorre uma descentralização. É aquele onde ocorre uma descentralização. Vou colocar aqui de novo para ficar bonitinho. Descentralização política. Então, Estado unitário é aquele onde ocorre uma centralização política. Estado federado, por sua vez, é aquele onde ocorre uma descentralização política. Então, vem aqui comigo, por favor. Ó. Então, o Estado unitário é aquele onde ocorre uma centralização política. O Estado federado é aquele onde ocorre uma descentralização política. Ok até aqui? Agora, deixa eu te explicar um detalhe importante. Basicamente, o que é um Estado unitário? Quer ver? Vou chamar aqui uma telinha aqui. Vamos imaginar que o Brasil ele fosse um país unitário. No país unitário, pessoal, o que ocorre? O poder do Estado ele é centralizado. Você pega todo o poder que o Estado tem, todo, político, administrativo e financeiro, e coloca nas mãos de uma só pessoa. Você tem todos os poderes nas mãos de uma só pessoa. O poder está centralizado. Então perceba, é um governante para tomar conta de todo o país. Beleza? É uma fonte legislativa para todo o país. Somente um pode criar as leis daquele estado. E é uma fonte tributária única para todo o país. Somente um pode criar os tributos e recolher os tributos desse estado. Então você pegou todo o poder que o estado tem, político, administrativo e financeiro, e centralizou nas mãos de alguém. Ou seja, é uma centralização política. Essa é a grande marca do Estado unitário. Só que você tem que entender que esse Estado unitário que eu mencionei para vocês aqui, ele é chamado de Estado unitário puro ou Estado unitário genuíno. Só que eu não sei se vocês sabem, mas mundo afora, a forma de Estado mais utilizada que nós temos é justamente o Estado unitário, beleza? Então, com o tempo, o Estado unitário ele acabou se modernizando. Por isso que hoje nós temos alguns tipos de Estado unitário. Então, eu vou colocar aqui para vocês todos os tipos de Estado unitário que nós temos, para que depois eu possa entrar na nossa forma de Estado, que é o Estado federado, que aí é o grande ponto, é a grande importância. Quer ver? Então, vem aqui comigo, por favor. Então, eu quero falar agora aqui com vocês sobre os tipos de Estado unitário. Tipos de Estado unitário. E aí nós temos um primeiro tipo aqui, que é o Estado unitário puro. Coloquem, por favor, o que é o Estado unitário puro. Aí coloquem assim. É aquele onde ocorre uma centralização total das funções. É aquele onde ocorre uma centralização total das funções. Entre parênteses, não utilizado atualmente.